Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que conta a história de Monk D. Luffy, que é um jovem que se tornou usuário de uma Akuma no Mi acidentalmente quando ele era criança. Ele acabou comendo a Akuma no Mi conhecida como Gomu Gomu no Mi, ou como Governo Mundial quer que seja conhecida, né? O Governo Mundial quer que seja conhecida como Gomu Gomu no Mi, ou Fruta da Borracha, que estava sob a posse da tripulação do poderoso pirata Shanks o Ruivo, aquele que para uma guerra somente com a presença, aquele que simplesmente bota um almirante no chão, o almirante fica trincado só por causa da presença dele, o tamanho do hack, o tamanho do poder dele, cara. E ele é o ídolo de infância de Luffy, ou seja, falaremos de One Piece. Então já solta o dedo no like, já comenta embaixo, já compartilha esse vídeo, porque hoje ele será muito épico. Então, vambora! Bom, galera, nesse episódio nós vemos que Dory e Brogue, eles conseguem achar o Luffy, né? Eles chegam ali, cortam a cabeça do Mars, né? Eu acho que é Mars o nome dele. Deixa eu ver se acho. Não, Mars é o outro. Mars é o outro, deixa eu ver. Júpiter. O Júpiter, né? Cortaram a cabeça do Júpiter, que é um dos Goroseis. E o Luffy tava super feliz de ter encontrado Dory e Brogue, por quê? Porque eles se conhecem lá desde a da época lá de Alabasta, sabe? Aquele momento que eles saíram em Alabasta e tudo mais. Então, eles se conhecem desde lá. Então, eles, né, estavam ali para ajudar o Luffy. E o Luffy estava na forma do Nika, que é um dos deuses que os próprios gigantes veneram em Elbaf, né? E ali dentro daquele momento, o Luffy estava super feliz em vê-los e fala que aqueles caras que estavam ali na frente deles eram pessoas do governo mundial, eram pessoas altíssimas do governo mundial, né? Do governo mundial, né? E o que o objetivo dele, no caso do Luffy, do Chapéu de Palha, né? E dos Chapéus de Palha, né, a tripulação inteira, era fugir dali, mas não lutar. Eles queriam sair dali o mais rápido, levar o Vegapunk com ele, só que o Vegapunk já estava morto e o único que eles poderiam salvar são os clones do Vegapunk, né? E ali dentro daquele momento, né, o próprio Warkuri, eles acionam meio que sabe aquele chifre, um chifre assim que faz um som para avisar os outros gigantes que estavam ali lutando no barco da marinha, que estavam na ilha, que eles acharam o Luffy e que estavam indo direto pro barco, diretamente pro navio. O Arcuri, ele acaba vendo isso e achando que era um sinal para fugir, e é literalmente isso. E ele simplesmente dá um rugido imbuído de hack do rei, avisando que não vai deixar eles fugirem de jeito nenhum. E com esse rugido, meio que os dois olhos, a cicatriz, tanto do olho quanto do peito, aquela nuvem que fica meio que abraçada no Luffy, sabe aquela nuvem que vem até aqui e aí fica meio que parecendo uma camisa? Vai também, o Dory consegue pegar, ele veste aquilo tudo, põe seu olho, põe a cicatriz, põe aquela nuvenzinha, né? E ali eles começam a batalhar. O próprio Arcori parte para cima deles. Só que ele fala assim: eu não vou deixar você mais se transformar nessa forma. Por quê? Porque aquela forma do Luffy, a quinta marcha, representava a forma de um deus antigo, que é o deus do século perdido. O guerreiro da liberdade, que representava a própria liberdade. Né? Nika representa a liberdade. Já as pessoas do governo mundial, Imo, Gorosei, os Tenryubitos, eles representam a opressão, a escravidão, né? E eles não querem que a maioria da população do mundial se voltem contra essa ordem que estava tendo desde o século perdido. Desde a derrota de Joy Boy lá no século perdido, que foi instaurada depois dessa derrota pelo Imo Sama, que é onde eles são praticamente escravizados, né? Tanto a raça que lutava ao lado de Joy Boy, tanto as raças que lutavam ao lado de Joy Boy, quanto as pessoas em si, as pessoas normais em si, né? Então, para eles
essas pessoas eram como se fossem insetos, que estavam ali somente para servir e como sacrifício para qualquer situação, que eles não mereciam viver. Já Luffy, que era o guerreiro da liberdade, prezava pela liberdade e pela vida, né? Então por isso que o arco ele parte para cima. E ele pergunta pro Dory e pro Brook se eles sabem quem é ele, no caso Luffy, Nika e tudo mais. Ele fala, é um amigo. Nisso, o próprio São Saturn lança um ataque nele, só que o Luffy faz meio que um taco de beisebol e rebate o ataque do próprio São Saturn, que acaba explodindo na cara deles. Enquanto isso, o Mars consegue ir até o próprio Lute, que não estava nem se aguentando em pé depois da surra que ele tomou do Zoro. O Jinbe tinha pego ele, fugido dali. O próprio Mars agora acaba perguntando onde estava a York, né? Ele conta onde estava o resto dos Chapéus de Palha, que estavam atrás do Labo Face, se preparando para fugir. Estavam tentando empurrar um pouco o Sunny, porque a ideia brilhante do Brook acabou fazendo eles criarem meio que um parapeito, um negócio para parar o Sunny por causa da ideia brilhante do Brook, né? E ali dentro daquele momento também temos o despertar, né? Vemos também que a marinha estava perto do navio dos gigantes, esperando somente a Jory Bonnie, a própria Bonnie. Por quê? Porque eles queriam matá-la para obter novamente a posse dos pacifistas, embora eles estejam praticamente desativados, né? E ali dentro daquele momento também tivemos meio que o despertar, né, de um antigo companheiro de Joy Boy. Lá em Wano tivemos o Zunisha, né? Em Wano tivemos o Zunisha, que também é um antigo companheiro de Joy Boy. E agora, dentro de Egghead, tem outro companheiro antigo de Joy Boy, que é o robozão gigante que apareceu lá quando o Vegapunk surgiu, entendeu? Quando o Luffy encontrou o Vegapunk, aquele robozão gigante é companheiro do Joy Boy. E ele desperta e se levanta justamente porque o Luffy estava transformado na quinta marcha, representando o Joy Boy. Então ele se levanta e vai até e tenta ir até o próprio Luffy. E todos ali, todo o pessoal da marinha estava vendo toda aquela situação. E ele estava pedindo desculpa pro Joy Boy. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio do Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia, então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.